Eu achei que era só um barulho do portão, coisa de vento ou cachorro de rua. A vida tem dessas distrações que a gente ignora por costume, mas naquela noite o trinco fez um som diferente, mais arrastado, como se alguém estivesse esperando que eu notasse e eu não notei. Foram dias assim, sons que vinham de fora, toques sutis na janela do banheiro, um assobio abafado no corredor externo. Eu dizia para mim mesmo que era paranoia. E talvez fosse mesmo no começo. Até minha irmã jurar que viu um vulto parado no quintal, sem rosto, sem pressa. Instalei uma câmera, claro, mas no dia seguinte os arquivos estavam corrompidos. Erro de leitura, dizia a notificação. Curioso como o medo sempre parece um exagero, até ele virar rotina. O lixo revirado, a campainha às 3 da manhã, e ninguém do lado de fora, ou melhor, ninguém visível. A polícia veio uma vez, olhou ao redor, perguntou se tínhamos problemas com vizinhos, mas ninguém perguntou o que eu estava sentindo. O peso de saber que há alguém ali fora todas as noites e ninguém acredita. O tipo de silêncio que te faz duvidar da própria sanidade, até ver as pegadas no chão molhado. Na última noite, a luz da varanda queimou. Eu levantei já sabendo que ele estaria ali, mas dessa vez não do lado de fora. A maçaneta estava quente. O cachorro chorava trancado no quarto. E o som vinha de dentro. Só então percebi. E sim, já era tarde demais. A porta rangeu devagar. Não tinha vento, não tinha corrente de ar. Só uma presença, densa, firme, como se o ar tivesse sido deslocado por um corpo invisível. Eu não conseguia mover as pernas. Meu instinto gritava para correr, mas a alma parecia colada ao chão. O som que ouvi, vindo do corredor, não era um passo, era um arrasto. Passei pela sala, com as luzes todas apagadas e o celular tremendo na mão. Sem sinal. Claro que não tinha sinal. Nessas horas o mundo parece desligar só para te deixar sozinho com aquilo que você nunca quis ver. No espelho da estante, um reflexo atravessou o fundo da imagem. Mas atrás de mim não havia ninguém. Só o eco da minha respiração. Subi as escadas como quem caminha para o próprio julgamento. E o que vi no topo não foi uma figura, nem uma sombra. Foi um vulto dentro de outro. Como se o escuro tivesse ganhado profundidade. Ele estava ali, onde minha mãe costumava deixar os retratos antigos. Os olhos, se é que eram olhos, não brilhavam. Apenas observavam, quietos, como se já estivessem ali há muito tempo. Eu não lembro de ter gritado, mas lembro do silêncio que veio depois. Um silêncio tão absoluto que até meu coração pareceu hesitar. A única coisa que quebrou aquele vazio foi o som da porta do quarto do meu pai, que está vazio desde o velório. Ela abriu sozinha, sem pressa, como quem convida, como quem sabe que de alguma forma aquela noite era esperada. E naquele momento me veio uma memória que eu tinha enterrado. Quando criança, minha avó dizia que nossa casa era passagem de gente esquecida. Eu ria, claro, mas agora eu entendo. Certas presenças não querem te assustar. Querem ser vistas, querem ser lembradas. Ou pior, querem um lugar dentro. E o pior é que às vezes elas conseguem. Na manhã seguinte ninguém acreditou em mim. Disseram que foi um pesadelo, que eu devia estar cansado, que meu histórico de insônia podia estar me pregando peças. Mas o tapete da escada tinha marcas, como se algo com mãos muito pequenas ou muito velhas tivesse se apoiado ali. E o cheiro, aquele cheiro de pano úmido e madeira esquecida, continuava impregnado. Fiquei 3 dias sem dormir. Toda vez que fechava os olhos, sonhava com a porta do porão. Só que a nossa casa não tem porão, ou pelo menos não tinha, até eu descobrir uma abertura atrás do armário da lavanderia. Estava selada com tábuas antigas, cheias de pregos tortos, e atrás delas, um vão que parecia respirar, como se aquele espaço estivesse esperando ser lembrado. Lá dentro, encontrei um lenço bordado com as iniciais M, R, as mesmas da minha bisavó que desapareceu sem deixar rastro em 1952. Minha mãe nunca gostou de falar sobre isso. Sempre desviava o assunto, dizia que era coisa que não se fala perto das paredes. Agora entendo, as paredes ouvem, e o que elas ouvem, elas guardam. Comecei a ouvir a voz, baixa, quase um sussurro,
Repetia sempre a mesma frase: "Você me deixou do lado de fora." Era uma cobrança, mas também um lamento, como se alguém que já foi amado agora suplicasse por espaço. E o pior, eu comecei a responder. Sussurrava de volta, sem perceber, como quem reconcilia com algo que deveria ter sido esquecido. Desde então, a casa mudou. As paredes rangem diferente. As janelas se abrem sozinhas, mesmo sem vento. E eu não consigo mais sair. Toda vez que tento, algo me puxa de volta. Como se agora eu fosse o homem do lado de fora, e o lado de dentro já tivesse escolhido outro. Hoje faz exatos 22 dias desde a última vez que vi o céu. Não por escolha, mas porque a casa não permite mais. As janelas mostram o quintal, mas algo está errado na luz. Ela não muda. Fica presa num eterno fim de tarde, como se o tempo tivesse decidido parar só aqui dentro. Os relógios não funcionam, nem o meu corpo. Já não sinto fome nem sede, só um peso, como se eu fosse feito de concreto molhado. As visitas pararam. Primeiro, os amigos. Depois, até minha mãe disse que não conseguia mais achar o caminho de volta. Ela chorava no telefone dizendo que tudo parecia igual, mas que minha rua não estava mais lá. Achei que era exagero, até perceber que minhas mensagens não saíam, nem chegavam. Estou aqui, mas é como se o mundo tivesse me colocado entre parênteses. Outro dia vi minha própria foto colada num poste no centro da cidade, num vídeo antigo que consegui acessar por acidente. Estava escrito "Desaparecido desde 0805". Mas eu estava aqui, eu ainda estou. E mesmo assim, já não sou visto, como se a casa tivesse me apagado de fora para dentro. E eu aceitei, porque lutar contra ela seria o mesmo que lutar contra o próprio corpo. Na última noite ouvi a voz dele de novo, mas dessa vez ela vinha de dentro do meu peito, como um eco preso entre ossos. "Agora somos um só", ele disse, e não soou como ameaça, foi uma constatação. Como se tudo isso fosse só o desfecho de algo que começou muito antes de mim. Talvez quando a casa foi construída. Ou talvez antes disso, quando alguém decidiu esquecer e enterrar. Se você está ouvindo isso, preste atenção nos sons da sua casa, no que acontece do lado de fora e no que insiste em entrar. Às vezes, não é o medo que cria a presença. É a ausência que abre espaço. E quando a ausência é grande demais, ela chama, não para te levar, mas para te transformar no próximo. Ela morava no apartamento 203. Um andar acima, 3 portas depois do meu. A gente se cruzava no elevador, às vezes no mercado do prédio. Sempre sozinha, sempre com fones de ouvido. Uma moça comum, dessas que parecem ocupar pouco espaço. Mas havia algo nos olhos dela, uma pressa sem rumo, como quem vive correndo de um lugar que ninguém vê. Eu só notei de verdade no dia em que a porta do apartamento dela ficou entreaberta. Eram 11 horas da manhã. O silêncio era tão pesado que fazia barulho. Chamei. Nada, bati 2 vezes e o trinco se moveu sozinho. Ali dentro, o cheiro de mofo disputava espaço com o de comida esquecida. Tudo parecia parado no tempo, menos o notebook, que ainda piscava na mesa, com um vídeo congelado de uma chamada em grupo. Ela estava no chão do quarto, não caída, apenas sentada, encostada na parede, com os olhos fixos no teto, como se esperasse que alguém aparecesse de lá. O rosto sem lágrimas, sem expressão. Mas o corpo tremia como se lutasse contra alguma coisa interna. Liguei para a emergência. Mas quando eles chegaram, ela só disse uma frase. Eu avisei, ninguém leu. Dias depois descobri que ela mandava e-mails diários para o RH da empresa. Mensagens confusas, misturando pedidos de socorro com alertas sobre alguém que invadia os pensamentos. A maioria foi ignorada. Algumas viraram piada em grupos internos. Ninguém fez nada, até aquele dia. E mesmo assim, o prédio todo tratou como colapso nervoso. Mais simples assim, né? Explicar o estranho com rótulos confortáveis.
Ela foi levada por um serviço psiquiátrico e nunca mais voltou. O apartamento ficou vazio por meses, mas às vezes, do lado de dentro da porta, dá para ouvir o som de notificações e alguém digitando rápido, como se ainda tentasse ser ouvida. E quem ouve não consegue esquecer, porque no fundo, todo mundo já sentiu isso. O peso de gritar para um mundo que só escuta quando é tarde demais. Um dia, recebi uma encomenda por engano. Era endereçada a ela, pequena, embrulhada com fita vermelha, como presente antigo. O zelador disse que o nome dela ainda constava no sistema, mesmo após a desocupação oficial. Curioso e inquieto, abri o pacote. Lá dentro, um diário, de capa de couro desgastada com a frase "Escreva só quando ninguém te ouvir". Li tudo numa noite só. As páginas falavam de vozes que vinham do teto, da sensação de estar sendo vigiada mesmo no banho, e de uma figura que aparecia no reflexo do micro-ondas. Não havia nome nem rosto, só a descrição constante. Ele se alimenta do silêncio alheio. Um monstro que cresce com cada pedido ignorado, cada mensagem deixada no vácuo. Uma entidade feita de indiferença humana. Pensei em jogar o diário fora, mas naquela noite recebi um e-mail, sem remetente. Só dizia: "Obrigada por ler". A luz do corredor piscou 3 vezes, e por um segundo vi a silhueta dela parada no vão do elevador, com os mesmos fones de ouvido, só que agora com os olhos me encarando, vazios, como se esperassem algo de mim. Desde então, coisas estranhas começaram a acontecer no meu apartamento. O som do teclado digitando sozinho, respostas aparecendo em e-mails que nunca enviei, vozes dizendo "me ouça, só me ouça". E o pior, todas as noites às 23h03, o horário em que ela foi encontrada, o interfone toca, mas nunca há ninguém na linha, só um chiado, como respiração contida. A gente pensa que abandono é silêncio, mas não é. O abandono grita, sussurra nas frestas, se esconde nos gestos ignorados. E às vezes ele volta, não como vingança, mas como lembrança viva do que poderia ter sido evitado. Agora eu entendo o que ela queria dizer com "ninguém leu", porque quando ninguém lê, alguma coisa começa a escrever por conta própria. Ontem o zelador me chamou. Disse que a luz do 203 voltou a funcionar sozinha. Ninguém tem a chave. Pelo menos ninguém vivo. Subimos juntos. A porta estava trancada, mas o som lá dentro era claro, passos leves, idênticos aos dela. E a música, uma playlist antiga tocando em loop, com aquelas faixas que parecem ter sido feitas para quem não aguenta mais gritar. Ele quis arrombar. Eu não deixei. Algo me dizia que, se a porta abrisse agora, não seria ela que estaria ali. Ou pior, seria, mas diferente. Uma versão dela moldada por meses de silêncio, desespero e descaso. A dor, quando não é tratada, cria raízes. E as raízes crescem para dentro, até virarem outra coisa, algo que não reconhece mais o próprio nome. Naquela noite, escrevi para ela um e-mail, curto. Sinto muito por não ter percebido. Enviei sabendo que nunca haveria resposta. Mas às 23h03 o interfone tocou de novo. E dessa vez, eu atendi. A voz era baixa, longe, mas clara. "Agora você escutou". Depois disso, só estática. Um chiado que foi se apagando como um último suspiro. Desde então, ninguém mais ouve nada vindo do 203. O apartamento permanece fechado, mas a sensação de presença sumiu. Talvez ela tenha finalmente sido ouvida. Ou talvez tenha escolhido outro lugar para tentar de novo. Porque há sempre alguém pronto para quebrar. E sempre alguém distraído o bastante para ignorar os sinais. Se você conhece alguém que está quieto demais, que parou de aparecer, de responder, preste atenção. Nem todo mundo grita quando sofre. Às vezes, o maior pedido de socorro é o silêncio absoluto. E se ninguém ouve, alguma coisa vai ouvir por você e cobrar um dia, do jeito mais silencioso que existe. Faz uma semana que comecei a responder mensagens que nunca recebi. Meu e-mail envia sozinho. Pequenos trechos do diário dela aparecem no bloco de notas. Às vezes, quando acordo, percebo que estive digitando à noite.
Palavras que não reconheço, mas que parecem minhas, como se algo dentro de mim continuasse tentando ser ouvido, como se o que estava com ela agora estivesse aqui, comigo. O espelho do corredor embaça sozinho, mesmo sem banho quente. E sempre aparece a mesma frase escrita com o dedo. Você também vai ser esquecido. É cruel, mas verdadeiro, porque no fundo, a gente vive tentando provar que merece atenção. E quando isso falha, a mente procura outra forma de existir. Nem sempre humana, nem sempre viva. Tenho apagões, minutos que somem, buracos de memória que ninguém nota, porque ninguém pergunta. Percebi que essa é a chave. O terror não precisa gritar. Ele só precisa que ninguém veja. A ausência de cuidado é um tipo de ritual. Um convite que abre portais. Não para o inferno, mas para um lugar bem mais comum. O vazio entre as pessoas. Hoje recebi uma ligação sem número. Atendi sem pensar. A mesma voz. Já tem mais gente escrevendo. Depois disso, uma risada fraca, infantil, e o som de várias notificações, como se centenas de mensagens estivessem sendo enviadas ao mesmo tempo. Mensagens que ninguém vai ler, até ser tarde demais, até virarem outro 203. E é aí que tudo recomeça, porque o que não é ouvido se transforma. E o que se transforma busca eco em outros. Talvez no seu prédio, talvez na sua tela agora. O silêncio não é o fim, é o início, um chamado. E quem escuta, nunca mais ouve da mesma forma. Hoje, enfim, tomei coragem e fui até a portaria pedir as imagens antigas do circuito interno. Queria saber o que realmente aconteceu no dia em que ela foi levada. O porteiro hesitou, disse que não havia registros, mas me entregou um pendrive sem dizer nada. Em casa, quando abri os arquivos, havia apenas um vídeo. Dura menos de 20 segundos. Mostra ela entrando no elevador e atrás dela eu. Mas eu não estava lá naquele dia. Lembro com clareza. Eu estava viajando a trabalho em outro estado. Conferi passagens, e-mails, tudo. Mesmo assim, era meu rosto, minhas roupas, um reflexo de mim que não me pertencia mais. Ela olha para a câmera e sorri. Um sorriso leve, alívio. Como se soubesse que finalmente alguém estaria ali por ela. Mesmo que fosse tarde, mesmo que fosse outra versão de mim. Depois disso, o pendrive queimou, literalmente. Fumaça fina, cheiro de plástico derretido. E junto dele, o fim das manifestações. Os espelhos pararam de embaçar. O interfone silenciou. Mas dentro de mim, algo ficou. Um eco que não se desfaz. A sensação de que, de alguma forma, ela me escolheu como o último ouvinte. O último a carregar aquela história. Ou a ser parte dela. Talvez seja assim que termina. Com alguém herdando o que os outros não quiseram ver. Não como maldição, mas como lembrança viva de que toda ausência tem nome. E que ignorar sinais não os faz desaparecer. Pelo contrário, eles se acumulam, crescem e esperam. Porque o silêncio sempre encontra quem escute, mais cedo ou mais tarde. E agora que você escutou, cuidado. Não com fantasmas, mas com as mensagens que você deixa sem resposta. Com os olhos que você evita encontrar no corredor. Porque a próxima história pode começar do seu lado, sem que você perceba, sem que você leia, até ser tarde demais. Meu pai sempre foi um homem calado, daqueles que preferem o barulho do jornal ao da própria família. Cresci achando que isso era normal, que silêncio era o jeito dele dizer que estava tudo bem. Só percebi o contrário quando comecei a ouvir as coisas se mexendo no meu quarto à noite. Primeiro achei que era sonho. Depois percebi, era ignorância mesmo. A minha e a dele. O som vinha do armário. Não de dentro, de trás. Como se a parede escondesse um vão, um suspiro. Chamei meu pai. Ele veio, olhou, deu 2 tapinhas na porta e disse: "É só a casa assentando." E voltou para o sofá. A expressão dele nunca mudava, mesmo quando minhas bonecas apareciam em posições diferentes, mesmo quando acordei com a sensação de que alguém tinha me tocado. Comecei a deixar bilhetes pelo quarto, pedindo para que aquilo parasse, pedindo desculpas por algo que nem sabia o que era. Uma noite,
Acordei com um deles grudado na testa, escrito à mão, com a minha letra. Mas eu não lembrava de ter escrito aquilo. Levei para o meu pai. Ele leu, suspirou e me mandou dormir. Isso é falta do que fazer. Um dia, encontrei minha mãe chorando no corredor. Era raro. Ela era ainda mais silenciosa que ele. Perguntei o que houve, e ela só disse: ele também ouve, mas prefere fingir. Foi aí que entendi. O problema não era só o que vivia no meu quarto, era o pacto de silêncio que a casa inteira mantinha. Um pacto feito de covardia e cansaço. Naquela noite, dormi com a porta trancada. Mas a maçaneta girou às 3h17. Precisa, calma, como se soubesse que não adiantaria resistir. E pela fresta, vi o rosto do meu pai, parado, observando. Mas tinha algo errado. Os olhos estavam abertos demais, sem piscar. Como se ele estivesse ali, mas não fosse mais ele. Como se algo do quarto tivesse atravessado e ficado. Passei a observar meu pai como quem vigia um estranho dentro de casa. Ele andava pela sala de madrugada, sussurrando com alguém que eu nunca vi. Os pratos da cozinha apareciam lavados antes mesmo do café. A TV ligava sozinha, sempre no mesmo canal. Aquele da câmera interna, apontada para o meu quarto. E ele assistia, como se esperasse que algo acontecesse, ou como se soubesse que já tinha acontecido. Uma madrugada decidi enfrentar. Levantei devagar, peguei meu celular e o filmei sentado, encarando a tela. "Pai?", chamei. Ele não respondeu, mas sorriu. Um sorriso curto, frio, como se não reconhecesse mais meu nome. Quando toquei no ombro dele, a imagem da TV distorceu. E por um segundo, o que apareceu ali não era meu quarto. Era um outro lugar, cheio de bonecos sem rosto e paredes que respiravam. Acordei no chão da sala, sozinha. O celular desapareceu. E meu pai agia como se nada tivesse acontecido. No jantar, ele comentou sobre a novela, perguntou sobre a escola, mas nos olhos dele havia um traço de cansaço antigo, como se algo o estivesse consumindo por dentro lentamente. Ou talvez ele já não estivesse ali fazia tempo. Talvez ele fosse só a casca, e o que habitava dentro era o que dormia atrás do armário. Fui atrás do diário da minha mãe. Achei escondido numa caixa de remédios. As últimas páginas eram avisos. Ele mudou depois que abriu a parede. Diz que era mofo, mas voltou diferente. Não é mais ele. Ela tentou fugir. Tentou me levar. Mas eu era pequena demais para entender. Agora entendo. Ela não chorava por impotência. Chorava por abandono compartilhado. E hoje, tantos anos depois, eu durmo no mesmo quarto, com a mesma parede e com a mesma sensação de que a qualquer momento algo vai girar a maçaneta. Não sei se meu pai ainda está vivo, mas toda vez que fecho os olhos, ouço a voz dele dizendo: "Fique quieta, não faça barulho, é só a casa assentando", como se o silêncio dele fosse herança. E o que está do outro lado, agora me pertencesse. Desde que voltei a morar aqui, pequenos hábitos antigos começaram a voltar. Ficar parada na porta do quarto, contando até 7. Deixar a luz do corredor acesa, mesmo durante o dia. E evitar o espelho do armário, porque às vezes, quando passo por ele de relance, vejo algo, não diferente, mas deslocado. Como se fosse meu reflexo, mas com um segundo de atraso. Um eco de mim que ficou preso naquela infância. Tentei conversar com um terapeuta. Contei a história como se fosse um pesadelo recorrente. Ele sorriu com gentileza, disse que era trauma infantil. Mas ao sair da sala dele, recebi uma mensagem no celular. Era uma foto da escada da minha casa, tirada de cima, como se alguém estivesse no último degrau. Só que eu moro sozinha, e o único que sabia da escada era meu pai. Comecei a deixar a TV ligada o tempo todo, na esperança de que o barulho afastasse o que vive nas frestas. Mas agora é ela quem muda de canal sozinha, e sempre para o mesmo. Um estático cinza, como se fosse um monitor de segurança falhando. Às vezes vejo flashes de algo ali. Uma figura em pé no fundo do meu quarto, igual àquela noite. Igual ao que meu pai olhava, quando já não era mais ele. Na madrugada passada, o barulho voltou. Mas não no meu quarto. Veio do quarto que era dele.
O quarto onde ele trancava a porta e passava horas em silêncio. Abri com a chave velha e ali, sobre a cama, encontrei o bilhete mais simples que já vi, escrito com letra tremida. Se você está lendo isso, cuidado, eles só precisam de alguém que aceite calar. O papel ainda estava quente, como se tivesse sido deixado há pouco. Agora, todo fim de noite, alguém caminha na casa. Não pesa os passos, só desliza. Como meu pai fazia, quando achava que ninguém percebia. Talvez seja ele, talvez seja outra coisa, usando o silêncio que ele deixou. Mas eu já entendi o recado. O que não é enfrentado vira herança. E algumas heranças ninguém quer abrir. Hoje, quando acordei, a porta do quarto estava escancarada. Eu tinha trancado antes de dormir. Tenho certeza. No chão, perto da soleira, havia marcas, não de pés, mas de joelhos. Como se alguém tivesse passado a noite toda ajoelhado ali, só observando. E o som, aquele som de respiração contida, vinha de dentro das paredes. Vivo, regular, como se a casa agora tivesse pulmões. Peguei o álbum de família. Algo dentro de mim queria lembrar do rosto do meu pai antes daquilo tudo. Mas em todas as fotos, ele estava borrado, só ele. Como se nunca tivesse estado por inteiro. Como se o que restou fosse apenas uma versão parcial, uma sombra. E então percebi. Talvez ele nunca tenha sido ele mesmo. Talvez, desde o começo, já fosse um substituto, um aviso. As coisas agora somem. Minhas chaves, meu celular, até minha própria voz, que às vezes ecoa no cômodo antes de eu falar. Já não sei se estou ouvindo ou sendo ouvida, se pertenço à casa ou se estou sendo guardada por ela. E a cada madrugada, a mesma pergunta se forma na minha mente sem que eu queira. Quem está dormindo no meu lugar enquanto eu observo? Hoje decidi dormir fora, mas quando cheguei à casa da minha amiga, o interfone tocou. A portaria dizia que havia uma entrega para mim, um envelope pardo sem remetente. Dentro apenas uma frase rabiscada. Não adianta fugir. Você já é o silêncio dele. E junto, uma foto do meu quarto, tirada de fora, pela janela, com alguém de pé ao lado da cama. Eu. Então é isso. Algumas traições não são gritadas, são sussurradas pela ausência. E quando você passa tempo demais tentando fingir que não dói, o vazio encontra espaço e preenche com o que sobrou, com o que ficou calado por gerações. O nome disso? Herança. Mas não de sangue, de silêncio.